Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bora lá fazer essa aula 4, coletânea de textos. A gente vai ser bem objetivo aqui, de maneira que vocês possam compreender de fato a ideia de utilizar ou não utilizar a coletânea, mas o principal, como se apropriar das informações que existem, de maneira que você possa se motivar a pensar e a não reproduzir a coletânea, beleza? Pessoal, vamos lá então, aula 4, coletânea de textos. A gente vai pensar um pouquinho, em um primeiro momento, como interpretar a coletânea, como que a gente pode identificar os termos-chave do recorte temático, de que maneira que a gente pode usar os dados dessa coletânea e o que é a tal do fuga ao tema ou tangenciamento, ok? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa para a gente pensar com relação à coletânea é entendermos como que funciona, então, aí pensando para quem ainda está começando a trabalhar com a redação, trabalhar com os principais vestibulares, como que é uma prova de redação. Então vamos lá, deixa eu só trocar a cor aqui, que a gente vai colocar numa corzinha que dê diferença aqui, só um minutinho, a cor da tinta, vamos pro azul. Então vamos lá, ó. Um primeiro momento aqui, você tem, essa aqui é a prova de redação do Enem, tá? Eu tô pensando em grade Enem nesse momento. Então você tem as orientações para a prova que ela vai vir sempre aqui no comecinho, falando algumas regras que a maioria de vocês já conhece, mas é interessante quem não conhece lê-las, tá? A gente vai falar disso mais para frente, mas é importante. No segundo momento, você vai ter na sua prova os textos motivadores, ou seja, a coletânea de texto. Nossa, vou bem torto isso aqui, mas tudo bem. É a coletânea de texto, ou seja, texto motivador ou coletânea de texto é a mesma coisa. E mais pra frente a gente conceitua, tá? Então nesse daqui a gente pode ver que na coletânea eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 4 textos. Galera, isso não é padrão, não é padrão. Cada prova de redação trabalha de uma determinada maneira, ok? E no finalzinho aqui você tem a proposta de redação que está vinculada a um determinado recorte temático, que o ano passado foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, certo? Então toda proposta de redação do Enem, toda prova de redação do Enem, ela vai ter esses 3 grandes momentos: as instruções, os textos motivadores e a proposta de redação. O primeiro que a gente vai olhar é para a proposta de redação. Então aquele finalzinho que está a proposta é justamente aonde está o seu recorte temático. Então o recorte temático ele está vinculado ao tema da sua redação. Nesse caso era os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Qual o primeiro passo que você vai dar quando você abrir a sua prova de redação? Então o primeiro passo, você não vai para os textos, você vai direto para o recorte temático, tá? Temático. Isso. Você vai direto para o recorte temático. O que você vai fazer no recorte temático? Você vai, com lápis mesmo, você vai circular os termos ou palavras-chave. Galera, atenção, se vocês quiserem até levar esses termos ou palavras-chave para a página de rascunho, você vai escrever lá rapidinho, então, ó, desafios, lá na sua folha de rascunho, educacional, surdos e Brasil, certo? Então, a primeira coisa, você vai grifar os termos-chave. Assim que você grifar os termos-chave, você deve lembrar sempre o quê? O termo-chave ou termos-chave, eles devem aparecer na abordagem do tema ou da tese. Eles devem aparecer na abordagem do tema ou da tese. Eu já falei disso em outra aula e repito. Termo-chave, coloque no tema ou na tese. Ou seja, ele tem que aparecer na sua introdução. Se você não colocar os termos-chave na sua introdução, a probabilidade de tangenciar ou até mesmo fugir ao tema é muito alta, certo? Então, se a gente está falando aqui de termos-chave, desafio educacional, surdo e Brasil, essas 4 palavrinhas, elas precisam estar na sua introdução, ok? Assim que você leu vamos lá para o passo 2. Você leu o recorte temático, você leu, definiu os termos-chave, o que você vai fazer? Você vai determinar o seu posicionamento. Moçada, eu ainda não li os textos da coletânea, eu ainda não comecei a fazer a leitura.
Então vamos lá, eu vou determinar. Bom, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Na minha percepção, a formação educacional de surdos no Brasil é precária. Na minha percepção, a formação educacional de surdos no Brasil é essencial, é inclusiva, é parará. Eu preciso determinar o que? O meu posicionamento, a minha tese, que ainda não está fechadinha, mas já me traz um posicionamento. Então, no primeiro momento, você vai determinar e escolher os termos-chave. No segundo momento, você vai determinar e escolher o seu ponto de vista. Assim que você terminar, aí sim que você vai para a coletânea. Aí sim que você vai começar a leitura dos seus textos motivadores. Por que que isso acontece, moçada? É o seguinte, todas as vezes que você vai para a coletânea, se você não tiver já um posicionamento definido, toda informação vai ter sentido. Toda informação vai ser relevante. Então é a mesma coisa, você vai lá durante o seu processo de estudo, agora no curso, você vai fazer uma pesquisa no Google para entender se você é a favor ou contra o aborto. Se você não cria um posicionamento antes de fazer essa pesquisa, a hora que você for para o Google, tudo que você ler sobre aborto vai fazer sentido, seja estar favorável, seja estar contrário a isso, ok? Então você vai, primeiro, de novo, determina os termos-chave do recorte temático. Segundo, determine o seu posicionamento, qual ponto de vista você vai adotar. Terceiro, aí sim você vem para esse terceiro passo, que é ler a coletânea. Ao ler a coletânea, você já tem um posicionamento definido, certo? Então, eu acredito que a formação educacional de surdos, ela é precária e, na verdade, ela deveria ser inclusiva, certo? A hora que eu ler o primeiro texto, eu já vou pensar e já vou me motivar a entender os porquês. Quais são os porquês? Quais são as razões de eu acreditar que a formação educacional de surdos ela é precária ou precisa ser inclusiva, depende da sua tese. Entende o que eu quero dizer? Vamos fazer junto aqui comigo, ó. Então eu fui lá, já determinei o meu ponto de vista. Agora eu vou entender o porquê que eu penso isso. Eu vou pro texto 1, certo? Vamos lá. Capítulo 4 do Direito à Educação. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e apresentado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesse e necessidade de aprendizagem. Galera, quando eu já leio isso aqui, eu já vejo que não é um texto qualquer. Não é um poema, não é uma música, por isso que você tem que entender de gênero textual. Se não entendeu, acessa a aula 1. Não é uma música, não é uma notícia de jornal. O que que é isso? Olha aqui embaixo, ó, quando você tiver dúvida na referência, vai olhar aqui. Brasil, Lei 13.146 de julho de 2015. É uma lei. Ela está instituída, é um dever, não é uma opção. Opa, Cris, então eu posso dizer que a educação ela deve ser inclusiva, já que é um dever do Estado, é um dever governamental promover essa inclusão? Opa, fechou. Cris, mas eu não vou estar copiando os textos motivados. Não, você está justificando a sua tese. Agora, preste bastante atenção. Você não pode utilizar essa informação da coletânea para poder formular a tua fundamentação. Cris, como assim agora eu me perdi? Pense o seguinte, você determinou a sua tese, certo? A partir do momento que você determina a sua tese, você precisa estabelecer 2 argumentos que justifiquem a razão da sua tese. Se eu digo que a formação educacional de surdos, ela precisa ser inclusiva, minha tese, por que que eu penso que ela tem que ser inclusiva? Eu vou pensar no primeiro momento porque é um dever, é uma questão legal. Ok, é um dever, é uma questão legal. Aí eu vou lhe perguntar, com base em que você fala isso? Você não vai utilizar essa lei, você não pode pegar a mesma lei. O que que você vai pensar? Qual outra lei, qual outro regulamento que eu conheço que eu posso utilizar para poder fundamentar esse ponto de vista? Nesse momento eu me lembrei da LDB, ou você poderia se lembrar da Constituição, que é a educação é um direito de todos, ou a LDB também falando do acesso democrático, então a Constituição Federal, ou a LDB. Entendem o que eu fiz? Eu utilizei o texto motivador 1, nem passei para os outros ainda, eu utilizei o texto motivador 1 para justificar a minha tese.
Após justificá-la, eu pergunto, com base em que eu estou pensando nisso? Qual a minha base fundamentalmente científica, ou de dados, ou de fatos, que me levam a querer convencer o leitor sobre isso? Eu, Cris Miura, pensei em LDB ou Constituição Federal, certo? Então, a gente vai retomar isso, mas você não vai utilizar os dados literais da proposta, da coletânea de texto ou dos textos motivadores. Você vai utilizar a reflexão, as ideias, as motivações que o texto lhe levou a pensar, certo? Beleza. Cheguei num primeiro porquê. Agora eu preciso pensar em outros porquês. Então, ó, vamos lá. Eu tô aqui. Aí o que você vai fazer durante essa primeira leitura? Tá vendo esses xizinhos aqui? São anotações que você vai fazer, tá? Aqui eu já fui para uma organização mais rápida. Mas, por exemplo, eu poderia ter anotado aqui do lado, durante a minha leitura, em LDB e Constituição Federal. Aí eu venho aqui pro gráfico, pro dado, e falar, putz, gráfico e dado, eu não me lembro de nada, tá? Eu não vou colocar nada. Mas mercado de trabalho, eu me lembrei das cotas para concurso público para quem é deficiente, então eu posso mencionar como fundamentação. Eu li com relação à questão histórica de como a inclusão ela deve acontecer, e eu me lembrei, por exemplo, da implementação de Libras no ensino superior. No ensino superior. Ou seja, vejam, pessoal, que eu estou colocando várias informações aqui que me levem a sustentar a minha tese. Ok até aí? Então essa é a dica 3. Antes da gente entrar nessa pergunta que todo mundo me faz, vamos retomar aqui, ó. Então o que foi que eu fiz com vocês? Então é o seguinte, pessoal, o primeiro passo, né, com relação ao seu trabalho com coletânea. Primeira coisa, você vai ler a coletânea observando o recorte temático. Então você vai vir aqui e entender qual que é esse recorte temático. Feita a leitura disso, você deve grifar os termos-chaves, tá? Então você vai estabelecer quais são os termos-chaves e poder identificá-los pensando que ele vai estar na sua introdução. No segundo momento, você vai determinar o seu posicionamento. Então você vai escrever a sua tese. Quando você escrever a sua tese, aí sim que você vai para a leitura dos textos motivadores. Você vai anotar aqui no cantinho algumas informações que você acredita serem importantes para você poder depois selecionar quais vão ser os argumentos que vão defender a sua tese. Ok até aí? Pessoal, muita gente me pergunta com relação à coletânea. Posso usar as informações? Vamos lá, pensando no edital do Enem desse ano já, de 2018. É o seguinte. Uma maguinha aqui. O Enem 2018, ele não fala que você pode ou não usar a coletânea, mas ele traz a seguinte informação no tópico: será atribuída nota 0 à redação. Olha o que ele fala aqui no 14.9.3.1. As linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no caderno de questões serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem mínimo de linha. Ou seja, o Enem, ele penaliza a cópia dos textos motivadores. Dessa maneira, o que eu vou orientá-los com relação a isso? Não utilize os dados da coletânea. Os textos, eles vão servir para motivar o seu pensamento. Então vamos lá, agora eu vou explicar de uma forma mais pausada. Dados da coletânea de forma literal, os termos, as palavras, os percentuais, as citações, as leis, especificamente você não utiliza. Se você ler um texto que aborda a lei, você não vai usar o que ele mencionou, você vai pensar qual outra lei, qual outra regra ou regulamento que eu conheço que eu posso utilizar. Se você ler um texto da coletânea que menciona uma citação filosófica de um determinado autor, você não vai utilizá-lo. Você vai pensar qual outro autor ou citação que eu posso utilizar para poder fundamentar o meu texto. Entendem o que eu quero dizer? Então, de novo, não utilize os dados da coletânea. Ponto final. Em segundo momento, Cris, então os dados estão, o que eu faço? Você os lê e cria uma motivação para pensar sobre o tema. Ok até aí? Vou só abrir um parênteses aqui com o pessoal que fala bastante com relação a ler redações nota 1000 que elas possam ter dados ou informações da coletânea. Voltando aqui para esse slide, de novo, não existe em nenhum momento do edital do Enem uma informação que ele diga que ele vai penalizar se você
parafrasear ou copiar os dados da coletânea de modo contextualizado. E eu fico com muito medo de falar isso, por quê? Então o cara tirou nota 1000, utilizou um dado da coletânea e ele conseguiu mesmo assim, galera, é porque ele conseguiu contextualizar. Porém, isso não é todo aluno ou todo vestibulando que tem essa capacidade de maturidade de contextualização. Por isso que didaticamente eu falo, não utilize, vá dentro do seu repertório, cara. Você tem mais de 12, 13 anos, dependendo, né, em que ano você está, de formação escolar, de formação dentro de uma escola, de leitura, de vivência, de séries que você assiste, de livros que você lê. Então, por favor, não utilize os dados da coletânea, busque no seu repertório, ok? Deixar aqui a possibilidade de você utilizar os dados da coletânea tem uma grande chance de você ser anulado nas linhas, ou anulada nas linhas, por consequência do corretor acreditar que você está reproduzindo dados da coletânea, ok? Bora lá para a teoria agora, para a gente poder falar um pouquinho de uma forma muito mais sistematizada. Então, retomando aqui. Então, a gente mostrou lá na frente o que é coletânea, vamos voltar aqui. Então, coletânea de textos ou textos motivadores. Conjunto de textos, galera, verbais e não verbais. Ou seja, um gráfico, um infográfico, uma charge. Tudo isso é fomento para o teu aprendizado, que devem ser apresentados na prova de redação. Abro um parênteses aqui, nem toda prova de redação é como o Enem, ok? Tem prova de redação, por exemplo, o ITA, que de repente ele trazer somente uma imagem para que você possa extrair o recorte temático. Então, cada prova de redação é de uma maneira. Especificamente nesse momento, a gente foca na do Enem. Então, vamos agora pensando com relação a uma sistemática. Como que a gente faz então? Então, o primeiro passo, de novo, vou retomar que isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Você vai abrir a prova de redação, primeira coisa que você vai é pro recorte temático. Você vai grifar os termos-chave, ok? Grifou os termos-chave, você vai criar uma frase, não é um parágrafo, é uma frase que determine o seu ponto de vista sobre esse recorte temático, ok? Então, por exemplo, violência contra a mulher. O combate à violência contra a mulher no Brasil. É fato que a violência contra a mulher no Brasil deva ser combatida. Ponto, ok? A hora que você terminar isso, você vai para a leitura de coletânea interpretando a partir do que você determinou como tese. Se eu digo que é necessário combater a violência que ocorre com mulheres, a violência doméstica, quais dados ou informações dos textos que podem me levar a pensar sobre isso, certo? Então, eu vou fazer uma leitura muito direcionada. Durante a minha leitura, no 4º passo, eu vou anotar as ideias ao lado dos textos da coletânea. Por enquanto, eu ainda não vou escolher, eu só vou anotar as ideias, ok? Vamos lá. Falando um pouquinho agora de tangenciamento ao tema. Deixa eu só falar uma coisa antes de entrar no tangenciamento ao tema. Isso aqui que a gente está fazendo, essa informação que a gente está fazendo, vai ser para uma aula depois que a gente vai trabalhar projeto de texto. Por quê? Depois que você anotar as ideias, aí você já passou do passo 1, que a gente chama da primeira etapa com relação à produção de texto. Depois que você terminar essa primeira etapa, você vai para a segunda etapa, que é o projeto de texto. Aí o que você vai fazer? Você vai organizar toda aquela informação que está ali dentro da coletânea anotadinha. Gente, vamos lá. A princípio, isso parece ser uma sistematização que vai demorar muito. Porém, hoje eu tenho alunos que já fazem isso em menos de 60 minutos, em menos de 1 hora, utilizando essa mesma sistematização. Agora, nesse momento, ela parece ser extensa, primeiro, porque você vai começar a fazer isso, e segundo, porque eu estou lhe explicando. Mas a prática disso, ela é muito rápida, tá? Então, confia aqui na japinha que vai dar tudo certo. Vamos lá. Tangenciamento do tema, ou o que a gente chama de fuga. Eu vou falar primeiro do tangenciamento. O que é tangenciar? Tangenciar o tema é uma abordagem parcial, baseada somente no assunto, e aí eu vou diferenciar isso para vocês, mais ampla que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Moçada, essa informação está no edital do INEP, que ele divulga, que é o manual de redação. Então, foi o manual de redação do ano passado, novinho, saiu do forno. O que ele entende como tangenciamento? É quando você aborda assunto e não tema. Vamos para a prática pensando... e aí vamos pensar um pouquinho com relação ao fugir. Deixa eu só voltar lá um pouquinho. Aí. E o que é fugir ao tema? Então, são 2 momentos. É quando uma redação, ela foge ao tema quando ela não aborda nem o assunto mais amplo e nem o tema proposto. Cris, me ajuda. Tangenciar e fugir ao tema. Assunto e tema. Qual que é a diferença disso?
Vamos agora para essa diferenciação. Vamos lá. Galera, toda vez que você vai fazer uma prova de redação, eu sempre vou, às vezes, até ser redundante em algumas informações, mas esse é o objetivo, para que fique sempre voltando, como se fosse uma espiral no seu aprendizado. Eu falo, volto, falo e volto. Eu gosto sempre de retomar com vocês. A prova de redação, você não escreve sobre o que você deseja falar, é sobre um tema específico. Você não fala no espaço de linha que você deseja utilizar. Quero 40, 50, 10 linhas. Não. A prova ela já lhe fala de 7 a 30 linhas, pensando em Enem. E o principal, você não vai abordar do jeito que você quer, ou o assunto ou o tema que você quer. Ela que manda, é a banca que manda. O cara, ele tem 1 ano para escolher o seu tema de redação e 1 ano, mais ou menos 1 ano, né? Para ele escolher os textos motivadores para que você possa fazer a prova. Não estão lá gratuitamente. Não é à toa que ele escolhe aquele recorte temático, ok? Então vamos diferenciar a primeira coisa. Cris, qual que é a diferença de assunto e tema? De uma forma mais didática e mais objetiva, assunto é o amplo, é o geral sobre o que você pode falar. Eu vou dar um exemplo aqui. E o tema, ele é o mais específico. Olha aqui. Assunto, violência contra. Galera, o assunto violência contra pode ter N perspectivas, porque o assunto, ele é maior. Eu posso, por exemplo, colocar como assunto drogas, eu posso, por exemplo, colocar como assunto mercado de trabalho, certo? Só que o que é o tema? O tema, ele é mais específico, ele é direcionado. Então, por exemplo, sobre o assunto violência contra alguma coisa, eu posso falar, deixa eu puxar aqui, eu posso falar violência, opa, volta aqui, só um minutinho. Eu posso falar violência contra mulheres, eu posso falar violência contra crianças, eu posso falar violência contra idosos. Mas aí o que acontece a hora que você tá falando, a hora que você tá lendo, a hora que o cara vai mandar você escrever sobre? Ele fala assim, meu amigo, o meu assunto é violência contra alguma coisa. Só que hoje, nessa prova, eu quero que você escreva sobre esse tema aqui, violência contra mulheres. Entendem essa diferença? Uma coisa sou eu falar para ti, falar sobre, por exemplo, violência contra crianças, ou falar sobre violência no geral. Outra questão sou eu falar para ti, deixa eu só trocar aqui, vou colocar aqui em vermelhinho, isso. Sou eu falar para ti, trabalhar a questão da violência, mas contra mulheres. Ou seja, de novo, voltando aí com relação ao assunto e tema. Assunto é o mais amplo, tema, ele é o mais específico. E aí a gente volta lá porque que a gente estava falando com relação a fugir ao tema ou com relação a tangenciar. Voltando então, tangenciamento, o que ele é? O tangenciamento é quando você aborda de uma forma muito parcial, baseada somente no assunto. Então, por exemplo, você vai falar de violência contra a mulher, você fala até em talvez aborda um pouquinho de violência, aí você fala um pouquinho de feminicídio, mas o texto inteiro você vai falar sobre violência no Brasil. Certo? Quando você faz isso, você está tangenciando. É como se você chutasse pro gol e batesse na trave. Você chegou perto do tema, mas você não abordou o tema como um todo, certo? Por isso que eu bato muito na tecla dos termos-chave ou palavras-chave do seu recorte temático. Se você utilizar os termos-chave ou palavras-chave, não tem como você fugir ao tema ou tangenciá-lo. E o que é o fugir? Aí é o pior, né? Porque nesse daqui, meu amigo, você vai zerar a sua prova, seu sangue, ó, foi pra baixo de entrar em vestibular. Por que fugir ao tema? Eu pedi pra você falar sobre violência, você foi falar sobre marginalização de jovens na periferia. Por algum motivo, você se perdeu e você, ao invés de falar sobre violência contra mulheres, você ficou falando sobre juventude e marginalização. Cris, isso existe. Existe tanto que há 3 anos atrás, mais de 500 mil de pessoas zeraram a prova, seja por fugir ou tangenciar, entre outros aspectos, tá? 500 mil de estudantes. Então, fiquem muito ligados nessa questão. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, converse comigo para que eu possa lhe ajudar. Fechou? Galerinha, então vamos lá, pensando agora ainda nessa questão de fuga ou tangenciamento ao tema, tá? O que é muito importante você lembrar? Isso aqui eu vou falar mais pra frente na grade Enem. O Enem, ele considera como abordagem do tema se você fugiu ou tangenciou ou se você aborda o tema de forma plena, tá? A questão voltada para uso de repertório e respeito ao gênero textual eu vou falar em segundo momento. Mas quem que vai te avaliar se você fugiu ou tangenciou ao tema?
tá? Se você deu fuga ou se você tangenciou. É a competência 2. Ou seja, ela olha se você consegue abordar o tema plenamente ou se você fugiu e tangenciou. Tanto que essa competência, ela não vai de 0 a 5 nos níveis, né? Então, ela vai lá. A competência 2, ela vai do nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Tá? Então, 200 pontos, 160 pontos, 120 pontos, 80 pontos e 40. Cris, por que não existe o 0? Porque se existe o 0, você fugiu, cara, já era, entendeu? Não tem o que fazer. Se você fugiu ao tema, já era. Se você tangenciar, você vai ficar aqui no nível 1 e 2. E se você não tangenciar, você vem para 3, 4 e 5. Então, entenda isso, pessoal. Fugiu ao tema, zerou. Tangenciou, você não passa do nível 2, ok? Vamos olhar um pouquinho agora como que é na prática essa questão voltada para a interpretação de coletânea. Mais um golinho de água aqui. Para a gente poder continuar falando. Ó, eu deixei dessa forma aqui para ficar até mais fácil para vocês lerem no material depois, tá? Então vamos lá. De novo, então vamos lá, abrir minha prova de redação, o que eu faço? Eu vou direto para a proposta de redação. Putz, eu vou ter que escrever sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A Cris mandou eu grifar, beleza? Eu vou grifar. Grifei desafios, grifei educacional, grifei surdos e grifei Brasil. Depois que eu grifar, a Cris falou que eu tenho que me posicionar sobre o recorte temático. Então deixa eu escrever aqui, ó. É necessário enfrentar o desafio de se melhorar a formação educacional dos surdos no Brasil. Gente, de novo, não é um parágrafo de introdução, é uma frase síntese. É ela que vai ser o eixo dorsal, vai ser o esqueleto do seu texto. Para toda palavra, oração ou frase ou parágrafo que eu olhar para o seu texto, ele tem que estar vinculado a isso aqui, ó. Deixa eu até trocar a cor da caneta aqui pra gente deixá-la bem... Ó, para tudo que eu olhar para o seu texto, a todo momento, todos os parágrafos que eu ler, você vai ter que estar dentro dessa perspectiva aqui, ó, dessa sua tese. Então, por exemplo, se eu fosse escrever uma redação, tudo que eu dissesse, os argumentos, os termos-chave, tudo estaria vinculado à necessidade de enfrentar o desafio de se melhorar a formação educacional de surdos no Brasil. Bom, depois que eu fiz isso, a Cris falou que eu terminei de estabelecer, né, o que eu tenho que fazer, eu tenho que interpretar a coletânea e anotar ideias ao redor, beleza? Então eu vou ler o texto 1, opa, anotei aqui alguma coisa, eu sei que é direito, aqui tá falando sobre matrículas, aqui tá falando sobre mercado de trabalho, aqui... Li também tá falando sobre conquistas e histórias. Sobre a área do direito, o que mais que eu me lembro? Eu me lembro da LDB. Sobre matrículas das escolas, o que mais que eu me lembro? Eu me lembro da necessidade de adaptar as escolas para os deficientes e eu me lembro também das cotas para deficientes, seja para concurso público ou em outros aspectos. Sobre mercado de trabalho, será que eu me lembro de alguma coisa? Será que eu tenho alguma coisa para falar? Será que eu posso falar de algo desse sentido? Sobre as escolas, eu me lembro de Libras nas universidades. Não, Cris, sobre mercado de trabalho, claro, cara, eu nem me lembrei. Eu não tenho informação, mas eu já tenho uma informação aqui, eu já tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui. Quando você for para o seu projeto de texto, cara, você já vai ter vários aspectos para poder selecionar, certo? Vamos dar uma olhadinha agora, então, fechou aqui, qualquer dúvida me chame no WhatsApp para tirar dúvida, tá? Essa é a sistematização para as etapas de correção. Lembrando, etapa de elaboração de um texto. Vocês vão entender mais para frente que a gente vai dividir a etapa de elaboração de texto em 4 momentos, tá? Então, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Etapa 1, leitura de coletânea, etapa 2, projeto de texto, rascunho e passar a limpo. Isso você vai fazer em torno de 60 a 75 minutos. Cris, mas será que tudo isso que você está me falando faz sentido? Será que isso acontece mesmo? Galera, é só olhar para as redações nota 1000, cara. Olha, por exemplo, para esse texto aqui da Isabela Barros, do nota 1000 do ano passado, tá? E nem 2017, 18, né? Olha como que dentro do parágrafo esse aqui é o parágrafo de introdução dela, ela utiliza os termos ou palavras-chave para quê? Para não fugir ao tema, para não tangenciar. Deficiência física brasileira, deficientes, exclusão e preconceitos, pensando na questão dos desafios, precária condição da educação, ou seja, já na introdução, ela deixa muito claro pro cara da banca o que ela já entendeu sobre o assunto. E o principal, que ela entendeu o recorte temático. Então, quando ela traz essas informações para o parágrafo de introdução, ela só está legitimando a compreensão dela, ok?
Segundo, se a gente for olhar para um segundo parágrafo da Maria Juliana Bezerra Costa, também do Enem do ano passado, olha aqui, deficiências corpóreas, Brasil, difícil, porque é um desafio, e escolarização, que é a questão voltada para o sistema educacional, e deficiente auditivo. Ou seja, os termos e as palavras-chave dela já estão no parágrafo de introdução. Cara, não fica querendo criar suspensezinho, não, pro cara da banca para ver o que você vai falar. Não, mete já as palavras ali na introdução e já é, tá? Então isso aqui é com relação aos termos-chave. Termos-chave, ele tem que aparecer na tua introdução. Se ele não apareceu, é porque você não entendeu o recorte temático, certo? Galera, fechamos essa aula de hoje bem focada na coletânea. Essa primeira etapa que você aprende para sistematizar o processo de escrita, ela é um pouquinho mais extensa mesmo, só que na prática vocês vão perceber que isso vai ficando muito mais fluido, muito mais rápido, ok? Na próxima aula a gente fala de desenvolvimento, né, que essa leitura de coletânea ela vai influenciar no seu desenvolvimento e fecha com a conclusão, e aí já fechou no nosso módulo 1, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí, curso extensivo de redação Enem 2018 e SP de São Paulo e as estaduais SP. Grande abraço.